Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e caros visitantes, nesse debate de hoje, muitas coisas importantes foram tratadas, né? A nossa querida senadora Rose de Freitas tratou da temática da terceirização, que também considero uma temática extremamente importante para a vida dos trabalhadores brasileiros, da economia nacional, e principalmente ponderou que a necessidade que nós temos de tratar dessas questões buscando entendê-las de maneira mais complexa e mais completa. Porque muitas vezes é vendida por alguns meios de comunicação, por alguns discursos, por alguns interesses, a ideia de que uma única e só medida ela é redentora, capaz de resolver todos os problemas da economia nacional. E que basta se fazer um projeto como esse que foi aprovado na Câmara dos Deputados sobre a terceirização, abrindo, inclusive, a condição de se instalarem empresas terceirizadas em atividades fins, que elas resolvem o nó da economia brasileira. Ora, é claro que isso é uma simplificação profundamente superficial do que é a complexidade de uma economia como a economia do Brasil. Até porque, se fosse isso, certamente já estava resolvido. Nós temos certamente que nos abrir a discutir a modernização da economia brasileira para lá dos limites em que alguns representantes do próprio capital veem esta economia. Até porque, que modernidade está se falando? Uma modernidade industrial, de um momento de indução industrial, uma modernidade de terceirização na área de serviços, uma análise de uma economia pós-moderna, pós-industrial, como é que ela se relaciona com os elementos da força de trabalho. Nada disso está posto. O que está posto no debate que vi até então ocorrer é um debate pobre, que tenta colocar num único projeto, um projeto que levou grande parte do tempo sem debate dentro da Câmara dos Deputados e que agora é colocado quase que a toque de caixa para ser votado, como se ele fosse significar a resolução dos problemas dos trabalhadores brasileiros. Não resolve, precariza, e é claro que nós queremos debater profundamente a necessidade de regulamentação dos direitos dos trabalhadores terceirizados. Por quê? Porque os trabalhadores terceirizados no Brasil hoje se encontram numa condição de mão de obra de segunda categoria. Elevá-los a uma condição de ter garantias e direitos não pode significar reduzir o direito dos demais, para igualá-los numa só condição. Então, nós temos toda a abertura. Acho que o Senado Federal deve, com o equilíbrio que lhe é característico, eu não acho que o Senado é expressão, e nem nunca foi, apenas de uma força conservadora. O Senado, há muito, neste país, tem significado um espaço de debate mais equilibrado sobre os problemas da nação. E nós temos que assumir esse debate com muito rigor, fazendo com que ele passe por aquilo que é o coração, o pulmão, a vida do Senado Federal, que são as suas comissões, e estabelecendo o necessário e indispensável processo de debate com a sociedade brasileira, com os representantes dos trabalhadores brasileiros, com os trabalhadores terceirizados, com os trabalhadores não terceirizados, para que nós possamos apresentar realmente um projeto que possa garantir direito aos trabalhadores que hoje têm os seus direitos precarizados, que são os trabalhadores terceirizados no Brasil. Então, eu quero me associar à senadora
Rose de Freitas, que aqui explicitou tão bem o seu pensamento e com o qual eu quero me solidarizar. Além da solidariedade que faço ao presidente da Casa, pelo fato de ter mantido também uma posição muito serena em relação a isso, e de dizer que eu, a senadora Vanessa, o senador Lindbergh, tantos outros senadores, Vossa Excelência, inclusive, estivemos hoje na sala do presidente do Senado Federal justamente para propor que nós possamos ter uma definição do rito de tramitação de algumas questões com as quais nós temos interesse total em debater com a sociedade brasileira. Nós não queremos fugir ao debate de nenhuma questão. Nós estamos aqui para assumi-los todos integralmente, mas não assumir um debate iniciando por posições pré-concebidas, por posições que possam ter um debate profundo com os diversos representantes da sociedade brasileira. E caberá a nós apresentar aqui, ou representar cada um de nós, aqueles que nós costumamos representar quando não nos elegemos. Quem se elegeu com o voto do trabalhador brasileiro, certamente vai ter que representar aqui, ou deverá buscar representar, os interesses e os valores do trabalho, do direito do trabalhador. E assim por diante. O debate é profícuo, o espaço é para isso que existe o parlamento, para negociar as posições existentes na sociedade, ouvindo a sociedade, e não atropelando o debate, surpreendendo a sociedade.